Salvador começou por aqui. Foi aqui que Tomé de Souza decidiu instalar a cidade. Numa parte alta, protegida, bem acima do mar. A cidade podia ser construída no formato de uma fortaleza, que foi mais ou menos como os portugueses construíram todas as cidades da época. Tomé de Souza veio para cá incumbido pelo rei, trazendo 3 naus e mais de 1000 pessoas. As ordens para ele eram claras: fundar uma cidade, fundar uma fortaleza e tomar posse aqui no governo geral. E foi isso que ele fez. Quando Tomé de Souza chegou aqui, Salvador já tinha tentado uma primeira ocupação através do sistema de capitanias hereditárias. Francisco Pereira Coutinho chegou aqui com a missão de construir aqui uma vila. Ele construiu uma vila lá no Porto da Barra, chamada Arraial do Pereira, ou Vila do Pereira. Mas a tentativa não deu certo, houveram vários conflitos com os índios. Ele tentou fugir e, juntamente com o bispo, o navio dele sofreu um naufrágio na ilha de Itaparica, que fica do outro lado da Baía de Todos os Santos, e eles foram devorados pelos índios tupinambás. Então não deu certo a capitania hereditária e o rei mandou Tomé de Souza com papel. E foi esse local aqui que ele escolheu para poder fundar a cidade, um local protegido em que ele construiu aqui atrás a Câmara dos Vereadores, o fórum, e ficava a prisão também, aqui o Palácio do Governo e do outro lado a Igreja da Sé. A Igreja da Sé não existe mais hoje, ela foi demolida no começo do século passado para poder abrir caminho para o bonde. Mas, historicamente, a cidade foi construída com os 3 poderes instalados aqui: Câmara, Governo e Igreja. Para quem não sabe, aqui fica o elevador Lacerda. É ele que une a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o elevador Lacerda, você clica aqui nesse link aqui e vê o vídeo sobre o elevador Lacerda. Então, a cidade propriamente dita não foi descoberta aqui. O desembarque de Tomé de Souza, inclusive, foi feito lá no Porto da Barra também. Mas quando o Tomé chegou aqui, já existiam alguns portugueses que tinham ficado por aqui. O principal deles era o Diogo Álvares Pereira, conhecido como Caramuru, que foi um francês que sofreu um naufrágio aqui bem no começo do século, em 1510, e ficou aqui, foi acolhido pelos índios, casou-se com a Índia. A gente vai seguir aqui um pouco na direção de onde ficava um dos portões da cidade. A cidade era toda murada no começo, tinham vários portões, e ali tinha uma porta que já terminava a cidade logo depois de onde foi construída a Catedral da Sé. No começo, todas as construções não eram como a gente está vendo aqui hoje. A cidade era toda feita de adobe, de pedra com lama, argila, aquelas casas de pau a pique. Todas as construções eram assim, as igrejas eram assim, a sede do governo, a Câmara. Essas construções com pedra e sólidas desse jeito só vieram séculos depois. Então o aspecto devia ser muito diferente. Isso aqui tinha muros por todos os lados, paliçadas de madeira de todos os lados. E após as paliçadas, tribos de índio viviam ainda ocupando, os tupinambás ocupavam essa região toda aqui. Então era um local um pouco inóspito, vamos dizer assim, para os portugueses que chegaram. Tinha que ter muita coragem para cruzar o Atlântico e vir para um lugar como esse. Aqui no final dessa rua, bem em frente a ela, toda essa área daqui que a gente vai chegar era ocupada pela Catedral da Sé. A catedral foi sendo construída e ampliada ao longo dos séculos, mas chegou a um tamanho que ocupava essa praça inteira aqui. Só que, como ela ficava muito próximo da encosta, com o tempo a fachada dela foi sendo comprometida e no começo do século XIX decidiram demoli-la para dar espaço para o bonde passar nesses trilhos aqui por onde eu estou passando. E você vê que eles vão diretamente para o local onde ficava a Sé. Aqui nesse espaço todo era onde ficava a Catedral da Sé. A fachada dela era virada para lá, em direção à Baía de Todos os Santos. Só que como ficava muito próximo da encosta, com o tempo a fachada foi se degradando, até que chegou um ponto que a cidade teve que começar a retirar parte da fachada original. Foram descaracterizando, abandonando. Como a cidade tinha várias outras igrejas que davam suporte, a catedral ficou esquecida aqui.
e no começo do século de 1900 foi demolida para dar passagem ao bonde. Hoje a gente tem aqui o monumento da Cruz Caída, um monumento do artista plástico Mário Cravo, para poder lembrar a demolição da Catedral da Sé. Ao redor da Cruz Caída dá para ver ainda aqui as pedras da fundação da igreja original, que foram descobertas em escavações posteriores. Por todo lado, há sítios como esse, mostrando a base da igreja original que existia aqui, que infelizmente foi destruída. Aqui ao lado da Sé ficava a residência arquiepiscopal, onde o arcebispo daqui de Salvador vivia. E ela era unida por um passadiço que saía a mais ou menos na altura do segundo andar para a igreja, onde o arcebispo tinha acesso direto à igreja. Esse passadiço foi removido após a demolição da Sé, mas a residência continua até hoje e está sendo restaurada para virar um museu. Foi aqui, em 29 de março de 1549, que a cidade oficialmente começou sob as ordens de Tomé de Souza. Ele ficou 4 anos aqui em Salvador como governador-geral e depois voltou para Portugal. Mas a cidade começou a crescer, não parou mais e hoje já é uma das principais cidades do Brasil, com mais de 3 milhões de habitantes. E tudo isso começou aqui, como uma fortaleza, uma praça cercada por muros, com índios ao redor, na cidade alta, protegida de tudo que podia acontecer. É uma bela história, não é não? Fala a verdade. Tchau! Esse aqui é Dom Pero Fernandes Sardinha. Ele foi o primeiro bispo do Brasil. Ele teve um destino também trágico, parecido com o do donatário Francisco Pereira Coutinho. O barco dele naufragou, saindo aqui do Brasil, e ele foi devorado por índios também, na costa, mais do Nordeste, mais acima. Virar almoço de índios devia ser realmente complicado.